qual a situação dos mortos. Sabemos que pessoas morrem todos os dias, em cada minuto morrem 3 pessoas no mundo, cada segundo, aliás, morrem 3 pessoas no mundo. Milhões de pessoas morrem todos os dias. Nascem muitas outras, mas isso não importa. O que eu quero falar essa noite é exatamente sobre os que morrem. Existem uma grande discussão sobre o que é a morte. Em que estado se encontram as pessoas que morreram? Por exemplo, as pessoas que morreram se encontram dormindo, inconscientes, sem saber de nada, sem perceber nada? Ou as pessoas que morrem, onde elas estão? Ou melhor, ou será que elas estão conscientes? Será que elas estão sabendo de alguma coisa? Será que elas estão entendendo alguma coisa? Isso é um questionamento. E para onde elas foram? Onde elas estão? Para onde foram ou estão indo as pessoas que estão morrendo? Há muitas pessoas que defendem que os que morreram estão inconscientes. Morreu, está inconsciente, não está sabendo de nada, está como se estivesse dormindo. Está inconsciente, totalmente inconsciente. Ele não está tendo atenção absolutamente nada. Há outro grupo de pessoas que dizem que os mortos estão vagando pela terra e que até podem se comunicar com pessoas vivas. A gente sabe que existem pessoas que creem nisso. Gente que diz que falou com o morto, que conversou com o morto, que um parente que morreu apareceu para ele. E já há outros que dizem que os mortos não podem vir aqui, e muito menos se comunicar com alguém, mas que os mortos estão em algum lugar espiritual e totalmente conscientes. Existem pelo menos esses 3 pensamentos sobre essa questão. Mas o que a Bíblia fala sobre os mortos? Qual é de fato a situação dos mortos e onde eles estão? Será que os mortos estão dormindo sem saber nada? Ou será que os mortos estão conscientes, sabendo de alguma coisa? Ou será que tem algum morto, alguma alma penada andando por aí e batendo na porta de alguém para se apresentar e dizer: eu sou seu parente que morreu alguns anos atrás? Se nós abrirmos nossa Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo de número 5, nós vamos ler o seguinte, Eclesiastes 9, verso 5: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Lá em Eclesiastes 9, 5, Salomão disse isso, que os mortos não sabem de nada, que eles não estão, que eles esqueceram de tudo, que eles apagaram, simplesmente morreram, desapareceram, sumiram, não estão em lugar nenhum, não estão fazendo nada, não estão sabendo de nada. Lá em João, no Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 11, no verso 11 ao 14, quando Jesus se referia a Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Betânia era uma cidade pequena, uma aldeiazinha, e Jesus falou o seguinte, e diz assim: e depois disse Jesus: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Verso 13 de João 11. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, pensavam que Jesus falava do repouso do sono. Então Jesus disse a eles claramente: Lázaro está morto. Então preste bem atenção. Em 2 versículos da Bíblia, existem alguns outros, que nos leva a pensar que os mortos de fato estão dormindo, que eles não sabem de nada, como diz Salomão em Eclesiastes 9. E esses 2 textos aqui e outros mais, eles comparam a morte com sono, como a gente viu, com alguém que está dormindo.
com alguém que está inconsciente, sem saber de nada, sem perceber nada. Por isso que algumas pessoas, baseadas nesses versículos, dizem que quem morreu está dormindo, que quem morreu está inconsciente, quem morreu não sabe de nada, que quem morreu não sente nada, enfim, baseado nesses versículos. Mas eu quero dizer para a igreja essa noite que está errado o que eles estão pensando. Baseado, eles leem esses versículos, olha, está aí, Salomão disse que o morto não sabe de nada, que a memória dele ficou esquecimento, ou seja, ele não está lembrando de nada, não está sabendo de nada, ele não está sentindo nada, ele acabou, pronto, morreu, desapareceu, acabou. Quer dizer para vocês, irmão, que os mortos estão conscientes, sim, e a Bíblia nos prova isso claramente. O que acontece é que algumas pessoas, ao interpretarem os textos bíblicos, interpretam eles erroneamente, desprezando o que as escrituras realmente dizem. Aí fica difícil você ir pegar um texto bíblico para ler e desprezar, de buscar mais conteúdo, mais textos, mais contextos e procurar entender o assunto. E interpretar um texto como esse, sem buscar o conhecimento nas demais escrituras, acaba cometendo erros, como se tem acontecido por aí. Então nós vamos buscar provas nas escrituras essa noite, tá? Que os mortos estão conscientes, porque eu digo para vocês o que a Bíblia diz. Tem muita gente por aí dizendo, os mortos não estão vendo nada, não estão sabendo de nada, baseado naqueles textos ali e outros. Mas a Bíblia vai provar para nós o contrário. A Bíblia vai provar para nós que os mortos estão conscientes. E nós vamos ver essa noite que os mortos estão conscientes, aonde eles estão, tá? E nós vamos ver isso em nome de Jesus. Então, primeiro, abra lá em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 20. 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 20. A Bíblia diz que Cristo morreu. E se Cristo morreu, então se é verdade o que algumas pessoas dizem por aí, que os mortos estão dormindo, então Cristo também deveria ter ficado dormindo quando ele estava morto. Mas olha o que é que a Bíblia diz, 1 Pedro 3, do 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, aqui fala do sofrimento de Jesus, a paixão. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na carne, aqui já fala da morte dele, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O que é que o texto está dizendo, irmão? Preste bem atenção. Alguns dizem por aí, não, quem morre não está vendo nada, está sabendo de nada. Mas eu vou provar para vocês que quem morre está consciente. E Jesus morreu. Se Jesus morreu, era para ele ter ficado dormindo sem saber de nada. Mas o texto diz, irmão, que quando Jesus morreu, ele foi até um determinado lugar pregar para os espíritos que estavam aprisionados. Logo Jesus não estava dormindo. Logo Jesus não estava inconsciente. A Bíblia mostra que mesmo Jesus estando morto, dormindo, ele estava consciente, pregando aos espíritos em prisão, como o texto diz. Mas aí alguém pode dizer, não pastor, é porque era Jesus, o Filho de Deus, por isso que quando ele morreu ele estava consciente. E eu lhe digo, meu irmão, que não era por isso que Jesus estava consciente. Jesus estava consciente mesmo após ter morrido, porque de fato todas as pessoas que estão mortas estão conscientes. Jesus não estava consciente, não é porque ele era o Filho de Deus, não. Jesus estava consciente porque todos que morrem
estão em um lugar conscientes. Eles não apagaram, como pensam algumas religiões. Eles estão conscientes. Vamos ver mais prova bíblica. Abra lá em Lucas 23. Nós já vimos aí que a primeira prova bíblica que os mortos estão conscientes. Jesus, quando morreu, ele não ficou dormindo, não apagou, não desapareceu. Ele estava pregando aos espíritos em prisão, mesmo morto. Olhava para o corpo de Jesus ali, o corpo estava lá morto, dormindo o corpo. Mas o espírito dele estava onde? Estava lá pregando em algum lugar, aos espíritos em prisão. A segunda prova de que os mortos estão conscientes, em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, aquele ladrão que estava pendurado na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, Jesus estava lá na cruz pendurado, tinha um ladrão do lado direito, outro do lado esquerdo, e Jesus disse para um deles, aquele que se arrependeu: em verdade te digo que hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. O que Jesus estava querendo dizer? Vai estar comigo no paraíso hoje. Jesus estava falando para aquele homem, irmão, da glória que aquele homem ia contemplar e desfrutar depois que morresse crendo em Jesus. Agora eu lhe faço uma pergunta: como é que alguém que está dormindo sem ver nada pode desfrutar de um paraíso? Me diga. Está entendendo isso aí? Amém? Se o cara está dormindo, como é que ele está num paraíso desfrutando? Então quer dizer então que toda noite quando a gente dorme a gente vai num paraíso? É claro que não. Sim. Então Jesus disse: hoje tu vai estar comigo no paraíso, mostrando para aquele homem o quê? Que aquele homem ia entrar num lugar de descanso, num lugar de gozo, num lugar de glória. Aquele sofrimento que ele estava passando na cruz ali, quando ele morresse ia já se acabar, e a alma dele ia entrar no paraíso, de modo que ele ia sentir o gozo, a glória, a alegria, a presença de estar naquele paraíso. Não se pode dizer: hoje tu vai estar comigo no paraíso, se você não vai sentir nenhum gozo, nenhuma alegria, nenhum prazer. Se Jesus disse que aquele homem ia estar no paraíso com ele naquele dia, é porque Jesus estava dizendo que aquele homem ia sentir gozo, prazer e alegria depois que morresse com Cristo e entrasse no paraíso de Deus. Amém? A gente já podia até parar por aqui, diante dos textos que a gente leu. Jesus morto, consciente, pregando o evangelho lá aos espíritos em prisão. Vimos aqui outra passagem, Jesus dizendo para um moribundo, dizendo: hoje tu vai estar comigo no paraíso, porque ele creu. Ou seja, que aquele homem não ia apagar, não ia ser destruído, aquele homem ia morrer o corpo dele, mas a alma dele ia ficar viva. Mas vamos ver mais umas provas. Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Vamos ver se... Nós já estamos vendo aqui que esse negócio de dizer que quem morreu apagou, está dormindo, não está vendo nada, já estamos vendo que não existe. A Bíblia está mostrando o contrário. Ou pegar aqueles textos lá do Antigo Testamento, ou mesmo um texto do Novo Testamento, interpretar ele errado para dizer que estão dormindo, não dá certo. A Bíblia está mostrando aqui, de fato, pessoas que morreram, mas que estão conscientes lá onde elas estão. Ali foi depois de ressuscitado. Apocalipse 6, do verso 9 a 11, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E verso 10: e elas estavam dormindo inconscientes, sem fazer nada. É isso que diz, não? E elas clamavam com grande voz. João está vendo o que, irmão? A alma de quem morreu. O corpo daquelas pessoas estava lá no sepulcro, morto, dormindo o corpo, mas a alma delas estava lá no paraíso, vivas, consciente. E o texto diz mais, que elas clamavam com grande voz, dizendo o quê? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Aquelas almas estavam ali e elas se lembravam que tinham sido assassinadas. Olha o clamor delas.
lá debaixo do trono de Deus. O paraíso fica lá, debaixo do trono de Deus. Eu estava lá clamando: até quando, soberano dominador? Eles estavam conscientes ou não, irmãos? E eles dizem: até quando não julgar a nossa causa? Até quando não vingar a nosso sangue? Aquelas pessoas, irmãos, elas estavam conscientes e lembravam das suas vidas passadas, lembravam do que elas tinham passado, não com dor, nem com sofrimento, nem com angústia, nem com depressão, porque eles estavam no paraíso. Esses sentimentos aqui não existem mais. Eles tinham apenas o sentimento de justiça de Deus na vida deles, esperando a justiça de Deus vingar a morte deles. Mas não havia ódio, nem ira, não havia cólera no coração deles, nem amargura, nem rancor, não havia nada disso. Eles tinham o sentimento de Deus, o sentimento de justiça de Deus, mas estavam conscientes. Sim, eles estavam conscientes. Aí no verso 11: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha aí, olha, pega essas vestes brancas, vistam aí, e espere mais um pouco, porque tem alguns irmãos de vocês ainda lá na terra, vivos, que tem que morrer martirizado igual vocês morreram. Vocês descansem mais um pouco. O que é isso? Estavam lá conscientes, com memórias, sim, mas descansando, repousando. Não havia fadiga, não havia cansaço. Não há fadiga, não há cansaço. Em Lucas 16, 31, ou 19, perdão, é um dos textos mais claros que falam sobre isso. Até agora nós estamos vendo claramente, mortos conscientes. Então nós estamos vendo o quê? Que quem está morto, lá onde está, está consciente. Não é isso que nós estamos vendo na Bíblia? É isso. O problema não é que tem gente por aí que pega versículo da Bíblia e fica fazendo malabarismo teológico para poder dar uma direção no que eles pensam, no que eles acham. Ele se recusa a receber a mensagem que a Bíblia traz. Ele se recusa a entender a Bíblia como realmente ela se expressa. Eles querem criar a sua própria interpretação. Por isso eles criam essas distorções. Em Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, também é chamado de seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Uma coisa semelhante você vê aqui, que a morte veio para os dois. Quem olhava, foi no velório do Lázaro, olhou e viu um corpo morto. Quem foi no velório do rico, olhou e viu um corpo morto. Porém, as suas almas não estavam mortas. Sempre que nós vamos a um velório, irmãos, ou que nós olhamos alguém morto, de fato nós estamos vendo um corpo morto, um corpo adormecido, mas o texto mostra claramente que suas almas estão vivas e conscientes em algum lugar. E ele diz no verso 23: e no inferno, aonde? Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Preste atenção, aquele homem, a alma daquele rico foi para onde? Para o inferno. Lá ele ergueu os olhos para olhar para longe, e ele, ao olhar para longe, a Bíblia diz que ele estava em tormentos, ou seja, sentindo dores, ou seja, os mortos, a alma desses mortos aqui também estavam sentindo dores, assim como o Lázaro estava sentindo gozo no paraíso, o descanso, o repouso. A alma do rico que estava no inferno estava sentindo dores. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24: e clamando disse: pai Abraão, ou seja, ele reconheceu
Aquele rico estava tão consciente que ele até reconheceu: olha lá Abraão e Lázaro, eu conheço Lázaro, ele estava lá perto de casa, ele reconheceu. E ele continua dizendo: para Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Os sentidos, os 5 sentidos daquele homem estavam vivos. Ele sentia sede, ele sentia tato, ele sentia calor. Seus sentidos estavam vivos e ele estava completamente consciente. Sim. E no verso 25 diz, porém, Abraão: filho, lembra-te. O que é isso? Tem memória. As pessoas que morreram estão lá mortas agora. Lá onde elas estão, elas têm memória, elas têm lembranças. Lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Tinha 2 mortos ali. Um era Lázaro, um crente fiel. O outro era o rico, um rebelde desobediente. Estava no inferno atormentado, como o texto diz, e Lázaro estava sendo consolado, confortado, porque Jesus disse que o lugar ali era um paraíso, e paraíso é lugar de gozo. Verso 26: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. O que é que esse texto mostra para nós? Que as pessoas lá têm vontade. Quem quiser passar do paraíso para lá, ninguém ia querer, né? Lógico que não. Mas que estava no inferno queria passar para lá de lá, tinham vontade, mas não podia. Isso mostra também para nós o que? A questão do purgatório, né? Que aqui você vê que não existe purgatório. Aqui não tinha meio termo. Um estava no paraíso, outro estava no inferno e acabou. E não tinha como aquela velha história católica: não, a alma dos que não foram tão mal vão para o purgatório, a gente vai fazer uma missa de 7 dias, vai rezar por ele, depois a alma sai e vai para o paraíso. Não existe isso. Você vê que eles não têm como passar de um lado para o outro. E no verso 27 disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa do meu pai. Aquele cara lembrava que tinha um pai. O que mais que ele lembra? Verso 28: pois eu tenho 5 irmãos. Lembrava até quantos irmãos tinha, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Irmãos, o texto está mostrando para nós o quê? Que aquelas pessoas que morreram, eles lembram que tem familiares aqui. Aquelas pessoas que morreram, eles lembram da casa do pai, lembram da casa da mãe, lembram de quantos irmãos ele tinha, e até se preocupa, no meio daquele tormento, ele se preocupou com a família dele que estava aqui na terra. O desespero. Aquele homem não estava consciente, ele sabia que a família dele corria o risco de ir para lá, e aquilo causou ainda mais tormento e preocupação nele. E isso está acontecendo hoje lá. Isso está acontecendo agora. Você está me vendo, eu estou te vendo, porque nós estamos nesse corpo ainda. Mas eles não podem mais vir aqui, porque eles não estão mais nesse corpo. Eles só podem ver o que está lá. Nós, porém, não podemos ver o que está lá, porque estamos nesse corpo. E eles que estão lá não podem ver mais o que estão aqui, porque não estão mais nesse corpo. É esse corpo que nos permite ver as coisas daqui e nos impede de ver as coisas de lá. Mas quando saímos desse corpo, ela já não pode mais ver aqui. Por quê? Porque não está mais nesse corpo. E ele diz, pedindo para Abraão mandar lá o Lázaro pregar para os irmãos dele, para eles também não ir lá para o inferno, né? E Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, ouçam. E ele disse, né, 30: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Olha que coisa interessante, irmão. Enquanto algumas pessoas pensam que os mortos estão dormindo, acabou, desapareceu, sumiu, não estão vendo nada, o morto estava lá, a alma do morto estava lá, vendo a alma do outro morto, e pedindo para uma daquelas almas ressuscitar e voltar aqui na terra para falar com ele. Interessante. Mas Abraão disse para ele, 31: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco aceitarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Interessante que ele diz, preste atenção, que o morto só podia voltar para a terra se ele ressuscitasse. Ele deixa claro isso aqui no verso 31. Se um desses mortos aqui ressuscitasse, ou seja, para uma alma daquela poder voltar para cá e falar com alguém, ela tinha que ressuscitar, voltar para o
corpo e poder vir falar com alguém. Isso já derruba por terra o que também? Aquela questão de que tem alma por aí falando com alguém. Não existe isso. Então, meu irmão, você entendeu aí, amém? Nós vamos continuar. Deixa eu falar só um pouco com vocês aqui. Tudo que nós lemos aqui foi Bíblia. Não deu tempo nem de eu falar nada ainda. Só versículo, porque bom pregação é bom assim. Bíblia, 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 mais Bíblia, porque aí não fica dúvida para ninguém. Mas agora vamos fazer um comentário. Então, meu irmão, essa história de algumas religiões, inclusive algumas que até se denominam evangélica, como Testemunho de Jeová, estou falando mal de igreja não, como Adventista do Sétimo Dia, não estou falando mal de igreja, e outros mais por aí, que fica com esse negócio dizendo que quem morreu acabou-se, sumiu, desapareceu, não está vendo nada. Meu irmão, a teologia deles, irmão, está distante da realidade bíblica. A teologia deles está totalmente deturpada. A Bíblia mostrou para hoje que meus familiares, teus familiares que já morreram, e a alma deles está consciente em algum lugar. Nós vamos já ver o lugar. Estão conscientes. As provas bíblicas estão aí, amém? Prova. Se alguém dissesse, rapaz, prove que o pastor Zezinho fez isso ou aquilo, eu digo, está aqui as provas, meu irmão. Está aqui gravação, está aqui áudio, está aqui o papel que ele assinou, está aqui. Pastor Zezinho, Deus o livre, me vendeu um terreno e não está querendo me encontrar, dizendo que não me vendeu. Está aqui, meu irmão, o documento assinado, redigido, escrito, dizendo que me vendeu o terreno, ele assinou, está aqui o tamanho do terreno, a largura, o comprimento, a posição, a direção, está aqui a prova. Nós temos uma prova suficientemente, irmão, aqui essa noite, na Bíblia Sagrada, para dizer que os mortos estão conscientes lá onde eles estão. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós aprendemos até agora? Já vou entrar na conclusão, mas a conclusão vai longe, viu? Não precisa se apressar não. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que os mortos estão conscientes e não inconscientes. Igreja, os mortos estão inconscientes, sem ver nada, sem sentir nada ou saber nada de onde estão, ou eles estão conscientes? Estão conscientes. Nós vimos aqui. Como vimos, conforme as Escrituras, os mortos estão conscientes. Se os mortos estão conscientes, como nós vimos, por que então, pastor, que a Bíblia diz que eles estão dormindo? Pastor, por que a Bíblia diz que eles estão mortos? Por que a Bíblia diz que eles estão dormindo? Dando a entender que eles estão inconscientes, sendo que nós já vimos que não estão. Não é? A Bíblia diz, estão mortos ou estão dormindo? Você vai encontrar esse termo várias vezes. Lá, Paulo falando isso aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo, os que estão dormindo em Cristo. Por que a Bíblia diz que eles estão mortos, se nós vimos que eles estão conscientes? Por que a Bíblia diz que eles estão dormindo, se a Bíblia mostra que eles estão conscientes? Quer dizer, quando a Bíblia diz que eles estão mortos ou dormindo, está se referindo nada mais do que o corpo deles. Ah, o fulano morreu, está dormindo no repouso. Tá, o corpo dele. Tu és pó, tu has de voltar. Porém, a alma dele não está dormindo, está consciente. Amém? Então quando você lê na Bíblia aí, olha, está morto, está dormindo, você vai ver esses termos. Pastor, mas a Bíblia está se contradizendo, porque a Bíblia diz que ele está morto, está dormindo, e depois mostra que eles estão conscientes em algum lugar. Morto ou dormindo se refere ao corpo. O corpo não está lá morto? Está dormindo, está inerte, não se mexe, não se move, não vê, não enxerga, não fala, mas a alma que estava naquele corpo está viva e consciente. Amém? Segunda coisa que aprendemos é que os mortos não podem aparecer e nem se comunicar com os vivos. Aqui é para os espíritas, né? Tem gente que vai lá na mesa branca, rapaz, invoca aí meu parente, onde foi que ele deixou a chave do carro, que eu não sei onde é que ele deixou, não. Aquele cofre que tinha dinheiro lá, aquela botija de dinheiro, onde é que está? Invoca aí meu fulano de tal aí, que nós vamos saber onde é que está esse negócio.
Irmão, você sabe o que é que uma linha do Espiritismo pensa? Olha só o que é que eles pensam. Repito, não estou falando mal de religião, estou combatendo o que vai contra a palavra de Deus, tá? Estou combatendo o que vai contra a palavra. Falar mal é outra coisa. Então o que é que o Espiritismo crê? Uma linha deles lá, que morreu um parente seu, você saiu para sepultar ele, e você foi lá, sepultou, enterrou. Quando você volta para casa, o primeiro animalzinho, o bichinho que você encontra é o teu parente. Sério? Sério? O caba chegou, abriu a porta, o gato, pronto, é a Maria que morreu. Não, acabando de enterrar, ela tá aqui, a Maria. A borboleta, sério, aí fica achando que a borboleta é aquele parente dele que morreu. Aí ele vai, irmão, pegar aquele parente, uma linha do Espiritismo. Pensa isso. Vai adotar aquele animalzinho, aquele bichinho, como sendo o familiar dele que morreu. Parente dele. Meu irmão, onde é que a alma de um ser humano vai entrar num gato ou numa borboleta? A Bíblia mostrou para nós claramente, irmão, lá em Lucas 16, que eles não podem vir aqui. Se eles tivessem que vir aqui, tinha que ser ressuscitado. Então aquelas pessoas que diz que falou com o morto, ou que viu um parente que morreu, na verdade elas viram, sabe o que? Demônios. Pastor, mas o fulaninho viu, pastor, ele viu, ele falou, a mãe dele, o pai dele, o parente dele que morreu, meu irmão, ele viu o demônio. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabe como foi que nasceu a seita chamada mormonismo? Os mormons, que a gente vê por eles andando na rua. Essa seita nasceu, meu irmão, quando o fundador do mormonismo diz que estava decepcionado com todas as igrejas, com toda a religião, e foi lá no mato fazer uma oração, lá no mato, lá na selva, na mata do lado. E quando ele estava orando, apareceu um ser luminoso para ele, dizendo ser Deus, e falou com ele, e mandou ele fundar essa religião que eles fundaram, que anda totalmente contrário à palavra que Jesus Cristo nos ensinou. Como é que pode ter sido Deus que apareceu para eles? Me diga. Olha o que Paulo diz em Gálatas, se eu não me engano, Jairo, capítulo 1. Se um anjo do céu, lembra aí alguém, Gálatas 1, se um anjo do céu, ou algum de nós aqui, ou um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Outra vez vos digo e vos repito, se um de nós, os apóstolos de Cristo, ou um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Paulo estava dizendo que nós tínhamos que ter cuidado, porque nem os anjos têm o poder de mudar a mensagem que Jesus Cristo e que os apóstolos pregaram. Então pode aparecer um ser luminoso na minha frente dizendo, eu sou teu pai, sou tua mãe, sou teu parente que morreu, ou eu sou Jesus, faça isso, faça aquilo, contrário à palavra. Pode dizer, meu irmão, ter certeza que é demônio. E se um dia você se deparar com um ser espiritual, por exemplo, que é teu parente, teu vizinho, teu familiar que morreu, pedindo reza, oração, meu filho, é demônio. Eu conheci um rapaz há muitos anos atrás, ele era meu amigo das antigas, e ele passou um tempo, meu irmão, vendo um morto, entre aspas, né? Que a gente já viu que morto não tem como ver. Ele disse que de repente ele estava no lugar e ele via, o cara aparecia para ele. E ele disse de repente, rapaz, o que é que você quer? Ele disse, vá lá em Canindé e pague lá uma promessa por mim, porque eu fiquei devendo a promessa. Meu irmão, isso é antibíblico. Onde é que a Bíblia ensina em Canindé pagar a promessa a São Francisco, meu irmão? Nós não temos promessa para pagar a São Francisco, nem Padre Cícero, nem a nenhum santo, meu irmão. Tudo que nós devemos é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós não podemos pagar nada para Ele. Aí o cara vem, aparece o morto. O morto aparece, ei fulaninho, vai lá e reza passa um mês orando para mim poder, a minha alma está penada, eu não estou tendo repouso. Isso acontece direto, irmão. Vocês já ouviram relatos assim?
Eu conheci outro cara lá no interior meu, que todo dia ele via um morto na rede dele. Estava deitado na rede, o morto estava lá falando com ele. E o morto dizia que gostava quando ele assoviava. Rapaz, eu gosto quando tu assovia, eu acho bonito tua música quando tu assovia. E ficava falando essas coisas, meu irmão. Não era morto, era demônio. A Bíblia diz que a alma dos que morreram não pode voltar aqui, a não ser que ressuscite. Ou seja, se um dia eu tivesse que ver o meu parente que morreu, só se fosse num corpo, ele voltasse, ressuscitasse. Não é reencarnar não, entenda, né? Reencarnar é quando aquela alma assume um outro corpo, como o Espiritismo crê. Isso aí não tem na Bíblia não. Mas a Bíblia fala não de reencarnação, mas a Bíblia fala de ressurreição. Ressurreição é o quê? Quando aquela alma que morreu, ela volta novamente ao corpo que Deus dá para ela. Então, para me ver um familiar meu que morreu, ele tinha que ressuscitar. Ele não podia ver ele, não ia ver ele, meu irmão, ali como uma alma. Isso é demônio. Amém, igreja? Então você vê esse negócio por aí, não vai falar não, fala em nome de Jesus, vai embora daqui, demônio, agora acabou essa história. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que também existem dois lugares para onde os mortos vão. Nós vimos isso, onde eles vão estar lá esperando o dia do julgamento, para depois do julgamento eles irem para o lugar onde eles vão passar a eternidade. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quem morre hoje, seja crente, seja ímpio, ele ainda não está indo para o lugar onde ele vai passar a eternidade. Ele está indo para um lugar esperar a ressurreição, o julgamento, para poder depois ele ir para o lugar definitivo onde ele vai ficar. Amém? Mas o crente, quando morre, o crente fiel, ele vai para um lugar chamado paraíso. Os salvos, os crentes salvos, um lugar chamado paraíso, como nós vimos aí várias vezes. Lucas 23, 43, Lucas 19, 22, 23, 25, nós vimos isso aí. Mostrou várias vezes. Jesus disse: hoje tu vai comigo no paraíso. O Lázaro estava lá no paraíso. Em Apocalipse capítulo 6 diz que os que morreram em Cristo estavam lá também, embaixo do trono de Deus, também é o paraíso, um lugar de gozo, de descanso, de repouso. Os que morrem salvos, os que são escolhidos de Deus, selados com o Espírito Santo, eleitos de Deus, esses vão, quando morrem, para o paraíso, e lá estão conscientes, em gozo, em glória, e conscientes, e lembrando, mas não sente dor, não sente tristeza, não sente peso, só sente gozo, glória e alegria, porque a presença de Deus está lá naquele lugar. E talvez, quando eu me lembro dos santos que morreram, amigos nossos, eu me lembro, meu Deus, nosso amado está lá na glória. E eu fico imaginando, né? Claro, a gente fica só pensando, isso aqui é pensamento, fica pensando, se consolando assim. O irmão deve estar lá dizendo: rapaz, os irmãos soubessem que aqui era bom, ele já queria era morrer para vir para cá também. Então, meu irmão, vamos ter medo da morte para quê? Se a morte é apenas a passagem do crente, do servo de Deus, para o lugar de glória, o paraíso, e ficar lá esperando a ressurreição, entrar no corpo glorificado, para poder ir herdar as mansões eternas com o Senhor. E os que morrem sem Cristo, desobedientes, rebeldes, eles vão para o inferno, como nós vimos aqui em Lucas 19, verso 23, verso 24, verso 25 e verso 28. Esses dois lugares, nós aprendemos isso, que também os que morrem, existe dois lugares para eles ir, não três lugares, como os católicos pensam que tem um purgatório. Não, são apenas dois lugares, o paraíso e o inferno, tá? Eu já disse para vocês que no momento da morte, a alma sai do corpo. A morte nada mais é do que isso, é a alma que dá vida a esse corpo, sai dele, e vai, segue o seu destino eterno, o seu juízo, que Deus determinou para aquela alma.
sai dali e segue o juízo, o destino que Deus determinou para aquela alma, como está em Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Morreu, que é isso? O corpo que é pó volta para a terra, a alma volta para Deus, e Deus direciona o juízo que Ele determinou para aquela vida. Se é para o paraíso, amém. Se é para o inferno, está lá também. Segue o juízo. E embora essas pessoas que morrem, ou o crente salvo, ou o ímpio condenado, já estão julgadas por Deus, elas ainda não estão no lugar definitivo, mas elas vão ficar ali até o dia do julgamento público, onde o Senhor Jesus vai sentenciar individualmente cada um diante da multidão. Vão ficar lá até o dia do julgamento, quando vier em Mateus 25, 31 ao 46. Os ímpios vão ficar lá até esse dia. Os ímpios só vão sair do inferno no dia do julgamento. Já os crentes salvos não, eles vão ficar no paraíso até o arrebatamento. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo vier nas nuvens para buscar a igreja, quem é servo de Deus fiel, que está no paraíso, vai ressuscitar, receber um corpo glorificado, que nós vamos estudar isso aqui depois, né? Receber um corpo glorificado, aí vai subir com esse corpo glorificado, de carne e osso, porém glorificado, para o céu, para morar com o Senhor. Vai ficar lá por toda a eternidade, habitando com o Senhor. Aí vai vir para a nova terra, para habitar com Cristo aqui, capital do rei de Nova Jerusalém, enfim. Mas já os ímpios não, eles só vão ressuscitar lá depois, muitos anos depois, quando vier o dia do julgamento de Deus. Eles vão ressuscitar para poder receberem sua recompensa. Aí então, o que é que acontece mais? Os desobedientes vão para o lugar definitivo, chamado Lago de Fogo e Enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. E não é segunda morte, não é porque eles vão deixar de existir, tá? Mas a Bíblia chama de segunda morte porque eles vão estar para sempre separados da presença de Deus. Por isso ele chama de segunda morte. Entenda, todas as pessoas que estão e que estarão separados de Deus, do Senhor, por causa do pecado, mesmo estando vivos, são considerados como mortos. Quer ver a prova? Efésios 2, do 1 ao 6, vai lá. Porque aí aquele pessoal vem dizer: não, mas o aniquilacionismo, né? A doutrina do aniquilacionismo, o que é? Nós cremos na doutrina da condenação eterna, que existe um tormento eterno para os desobedientes. Tem uma doutrina que crê no aniquilacionismo, que é que no dia do julgamento as almas dos pecadores não vão sofrer, não, elas vão ser destruídas e deixar de existir. Eles pensam isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá é a segunda morte. Mas eu falei para vocês que quando fala segunda morte, não é que as pessoas vão deixar de existir. Você viu que o camarada que morreu, ele não estava morto, o corpo dele estava, mas a alma dele estava viva em algum lugar. Então quando a Bíblia fala que o cara está morto, em um sentido, a Bíblia diz que é porque eles estão separados de Deus. Então quando ele for jogado no lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Por quê? Porque eles estarão separados de Deus por toda a eternidade. Veja lá Efésios 2, do 1 ao 6, assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quer dizer, Paulo está dizendo para os Efésios: olha Efésios, vocês estavam mortos. Mortos em quê, irmãos? Em ofensas e pecado. Quer dizer, mas peraí, só um instante, irmão. Mas os Efésios estavam vivos. Paulo olhou, era gente igual nós. Por que ele disse que estavam mortos? Por causa dos pecados. Porque quando o homem vive em pecado, ele está morto. Por quê? Porque ele está separado de Deus. Aí ele vai diz que, aí vai falar qual é o pecado que ele está, verso 2, verso 3, verso 4, aí no verso 5 ele diz de novo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que é que o texto está dizendo? Que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Todos nós, quando estávamos no mundo, no pecado, entregue à devassidão, à depravação, a promiscuidade, o pecado, embora vivos, nós éramos considerados mortos. Por quê? Porque estávamos separados de Deus. Então quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20,
que o julgamento dos ímpios, eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, definitivamente. Agora estão no inferno. Depois eles ressuscitam, dia do julgamento. Aí são jogados vivos no lago de fogo e enxofre, que ele chama de segunda morte. Mas segunda morte, repito, não porque vão deixar de existir, mas porque vão estar separados de Deus por toda a eternidade. Amém? Pronto. Então, meus amados, e quanto aos salvos, os salvos desfrutarão as mansões celestiais por toda a eternidade, como diz as escrituras, né? Apocalipse capítulo 20, e também no capítulo 22, e também no capítulo 25 de Mateus, no versículo 34, dentre outras passagens, diz que os crentes desfrutarão em glória eterna por toda a eternidade com o Senhor. É isso. Então, amados, eu espero que tenha ficado claro para a igreja e simples de se compreender. Vocês entenderam a mensagem até aqui? Amém? A mensagem mostrou para nós que algumas pessoas dizem que os mortos não estão vendo nada, mas a Bíblia diz que eles estão, não estão vendo aqui, mas estão conscientes lá onde eles estão. Eles não podem ver nada aqui, não pode. Tem gente que vai no dia dos finados falar com o morto, parente que morreu, fica lá no túmulo falando, como se o cara estivesse ouvindo. Ele não está ouvindo nada. Ele está consciente, mas não é aqui, está consciente lá onde ele está. No caso, o crente no paraíso em gozo, em alegria. No caso, o ímpio descrente no inferno em tormento. Com memórias, com lembranças de quantas oportunidades ele desperdiçou, quantas chances ele teve, mas agora está lá. Então, meu irmão, essa situação dos mortos, e ninguém jamais vai poder mudar isso. Nesse exato momento nós estamos aqui, crentes fiéis estão gozando lá no paraíso, oh glória a Deus. E nesse exato momento nós estamos aqui, infelizmente, também, muitos ímpios, desobedientes e rebeldes, estão sofrendo lá no inferno. E nunca mais, irmão, nunca mais eles vão poder sair de lá. Nunca mais eles vão poder sair de lá para ter uma oportunidade. Vão sair de lá só para comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber a sentença final. E eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade. Quantas pessoas têm tido a oportunidade. A igreja tem orado por muita gente, a igreja tem alertado muita gente, mas quantas pessoas estão desperdiçando essa oportunidade? Estão deixando ela passar. Quantas pessoas? Nós tivemos ontem evangelizando numa grande festa aqui de uma cidade vizinha, a festa da padroeira da cidade, festa católica. Havia um parque, lá do lado do parque tinha bebida alcoólica, tinha músicas mundanas, tinha jovens, moças, rapazes, homens e mulheres ali já se preparando para ir se prostituir mais tarde em algum lugar. A gente estava lá, um grupo de irmãos evangelizando, pegando folhete. Outro grupo, fomos lá para o lado onde estava tendo a missa, bem na praça grande, a praça muito grande, um palco grande armado, e lá o padre celebrando a missa, cantando músicas, e os católicos vindo ali para ouvir, para celebrar, e a gente entrega nos folhetos para eles. Sim. Aí a gente vai lá num show evangélico, do mesmo jeito entregar folheto para os evangélicos. A gente vai lá, como os irmãos andaram várias vezes agora aqui na redondeza, aqui dentro dessas favelas, desses lugares aí perigosos, entregando folheto, evangelizando, chamando o povo ao arrependimento. Porque eu concluo uma coisa, irmão, que nós temos que nos alertar, como aquele jovem rico se alertou. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aquele homem estava preocupado com a sua salvação. Nós vimos aqui nessa noite que a morte não é brincadeira, que a morte é uma realidade, e que não tem um único ser que morreu que esteja inconsciente. Todos estão conscientes. E todo dia, toda hora, todo segundo, quando eu comecei a pregar essa mensagem, já está com quase 1 hora de pregação, já morreu milhares de pessoas pelo mundo todo, nessa 1 hora de pregação. E muitas delas, a maioria delas,
foram para o inferno imediatamente. Mas todos tiveram oportunidade, todos ouviram o Evangelho, todos foram alertados. Católicos têm sido alertados para abandonar a heresia da Igreja Católica. Prostitutas, viciados, drogados têm sido alertados para abandonar a prostituição, a droga e o pecado. Evangélicos têm sido alertados que eles não vão ser salvos só por ser evangélicos, mas eles têm que abandonar as igrejas hereges, apóstatas, para que eles não sejam condenados seguindo a heresia. Todos estão tendo a sua oportunidade. A morte vai chegar para você, meu irmão, a qualquer momento. A morte vai chegar a qualquer hora. E o que é que você quer depois que você morrer? Nós vimos aqui que não tem vela, não tem missa de 7 dias, não tem missa de 30 dias, não tem campanha, não tem purgatório, não tem nada que possa fazer por você. Depois da morte segue o juízo eterno, o destino eterno. Se prepare para se encontrar com Deus. Você evangélico herege, abandone essa heresia e se prepare para se encontrar com Deus. Você é católico, está seguindo as heresias papais, sim, abandone essas heresias e siga o Evangelho, se prepare para se encontrar com Deus. Você é drogado, viciado, prostituta, marginal, que anda à margem da lei, se arrependa para se encontrar com o Senhor, te prepara que a morte vai chegar. Aqueles crentes da igreja primitiva, século I, século II, e séculos, não temiam a morte quando ia parando do Coliseu. Não temiam a morte. Policarpo, por exemplo, um dos pais da igreja, quando foi chamado, já com mais de 80 anos de idade, foi chamado de herege, foi levado para a mão do papado para ser queimado. E lá o imperador, os papas, estava todo mundo lá, os cardeais, dizendo para ele: Policarpo, nega essa doutrina. O imperador romano estava dizendo: negue esse Jesus, adora o imperador. Ele disse: eu vou negar Jesus por quê? E o imperador fica virado, a história diz isso. E dizia: Policarpo, negue Jesus, tem uma arena ali cheia de leões, eu posso lhe colocar lá agora. E Policarpo dizia: está demorando em fazer. O imperador ficava virado e disse: eu vou mandar queimar você viva. Ele disse: faça, porque eu não tenho motivo, faz 80 anos que eu sirvo ao meu Senhor, eu não tenho motivo nenhum para negar o meu Salvador. E ali colocaram aquele homem na fogueira. E por que esse homem se entregou à morte desse jeito? Porque ele sabia que a morte não é o fim. Quem morre não fica dormindo, não fica apagado. Quem morre vai ficar com Cristo no paraíso. Por isso a razão das palavras de Paulo, que disse: eu prefiro antes partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia: na hora que eu morrer, eu vou para o paraíso me encontrar com o meu Salvador, e vou deixar este mundo cruel. E Paulo dizia que era melhor partir logo para estar com Cristo. Por isso aqueles homens não negaram Jesus. Por isso aqueles homens, irmão, não fugiram. Por isso aqueles homens eram ousados, intrépidos, não temiam a morte. Sim, porque eles conheciam essa doutrina. E hoje nós temos uma geração de crentes que tem medo da morte, que tem coragem: não vou olhar o defunto lá morto, não, no caixão, que eu fico passando mal. Não, meus irmãos, nós não podemos ter medo dela. Nós não podemos viver com medo dela. Nós não podemos nos desesperar porque um homem de Deus ou uma mulher de Deus morreu. Dá saudade? Dá. A gente sente falta? Sente. Mas se morreu com Cristo, meu irmão, está no lugar que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de estar agora. Pode ter certeza, se você chegar para qualquer homem e mulher de Deus que morreu, chega lá, quer voltar, ele vai dizer: não. E por que nós tememos ir? Amados, que a graça de Deus possa alcançar a sua vida, que o amor de Deus se revele para você nesse dia, que você possa se arrepender dos seus pecados,
você possa se converter dos seus maus caminhos. Sim. Se você ouviu a voz do Espírito Santo falar, não endureça o coração. Prepare-se para esse encontro, porque a morte, ou cedo ou mais tarde, ela chega para todos, até que o arrebatamento aconteça. Enquanto o arrebatamento não acontecer, a morte chega para todo mundo. Paulo tinha certeza que ia estar vivo quando Jesus voltasse. Até escreveu dizendo lá aos Tessalonicenses: nós que ficarmos vivos quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados. Paulo não fazia ideia que ia morrer. Aí muitos anos se passaram. Paulo está preso em Roma. 2 Timóteo capítulo 4. O entendimento de Paulo já é outro. Paulo escreve dizendo: Timóteo, minha partida está perto, eu vou morrer, eu vou ser derramado como um sacrifício para o nosso Deus. Mas Timóteo, eu combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Eu sei, Timóteo, que a partir de agora a coroa da justiça está reservada para mim. Oh glória. E Paulo complementa dizendo: e não só para mim, Timóteo, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Igreja, isso é a morte. É isso que acontece, que nós ouvimos aqui, que nós aprendemos. Então vamos nos preparar, obedecer a palavra de Deus, pedir a Deus que nos guie pelo seu Espírito, nos direcione pelo seu Espírito, que nos conduza nessa verdade e que nos guarde incontamináveis, para que no dia que nós partirmos nos encontrar com o nosso Senhor, nós possamos ser achados por Ele sem mácula, sem ruga, sem mancha. Sim. Todavia eu digo aos que insistem em continuar em pecado, na rebeldia, na desobediência: meu amado, o seu fim é trágico, a sua eternidade é deplorável se você não se arrepender. Se Cristo não se revelar para você, se Deus não se revelar para ti, a ponto de você conhecê-lo e temê-lo e obedecê-lo e se converter a Ele e nascer de novo, meu irmão, a sua eternidade é triste. Eu fico vendo pessoas que estão passando problemas na vida. Vou resolver tudo agora, tiro na cabeça, pá, não resolveu. Estou passando problema na vida, vou cortar o pulso, vou me degolar, pendurar numa corda, se enforcar. Não resolveu nada, piorou, apenas piorou. Então, meu irmão, ande com temor na presença de Deus, e pode ter certeza que é como está escrito. Nós não podemos ver, mas pela fé nós temos a certeza que é como está escrito. Amém?